Vamos até o Rio de Janeiro. Rodrigo Viga começa o boletim dele de hoje, infelizmente falando de um crime bárbaro no Rio de Janeiro, o assassinato de um produtor e cineasta. Viga, quais os detalhes? Exatamente, Adriana. Aqui mesmo, no centro do Rio de Janeiro, de onde nós falamos, estamos no entroncamento mais importante, né? No coração econômico-financeiro da capital, entre Rio Branco e Presidente Vargas. E na madrugada de segunda para terça-feira, o cineasta, assistente de produção, que trabalhou para o Porta dos Fundos, também trabalhava para um canal a cabo de televisão, Carlos Eduardo Barcelos, conhecido como Cadu Barcelos, de 34 anos de idade, foi vítima de um assalto, acabou sendo esfaqueado e infelizmente não resistiu aos ferimentos, morreu aqui no centro do Rio de Janeiro, que, diga-se de passagem, durante esse período de pandemia de Covid-19, viu crescer vertiginosamente a população de rua e, consequentemente, houve um aumento também significativo nos casos de violência e de criminalidade. A família estava encontrando dificuldade para entrar em contato com o Cadu Barcelos, tanto que o crime aconteceu na terça e só foi confirmado nesta quarta-feira. O corpo se encontra no Instituto Médico Legal, IML, na região centro-norte do Rio de Janeiro. Ele era casado, tinha 34 anos e deixa um filho pequeno, minha cara Adriana. Que triste, que triste. E Viga, o que é o novo Conselho de Notáveis? Em quais as funções? É um monte de gente, um monte de economista que saca muito de questões previdenciárias, fiscais, financeiras e econômicas, e vai tentar encontrar, esse conselho, uma solução para a crise econômica, fiscal, financeira para o estado do Rio de Janeiro. Foi criado pelo governador em exercício, que a cada dia que passa dá mais sinal de que trabalha com a perspectiva de permanecer até o fim do mandato em 2022, ao que parece não conta com a volta do governador afastado Wilson Witzel. Então, esse Conselho de Notáveis tem nomes como o economista Raul Veloso, Luiz Roberto Cunha, Mauro Osório, entre outros grandes nomes, para ajudar o Rio de Janeiro a fazer uma reforma previdenciária, uma nova reforma previdenciária para os servidores, encontrar caminhos fiscais, econômicos e também elaborar um novo plano de recuperação fiscal do Estado que, paralelamente, negocia com o governo federal a postergação, o alongamento daquele acordo de recuperação fiscal, mas, na verdade, aposta todas as fichas num PLP de autoria do deputado federal Pedro Paulo, que é aqui do Rio de Janeiro, para alongar ainda mais passivos bilionários que tem com o governo federal. Adriana. Ah, bom. E Viga, falando um pouquinho sobre as escolas municipais, retorno a aulas presenciais, tem professores que não estão querendo ainda? O sindicato se reuniu nas últimas horas e decidiu dar continuidade ao que eles chamam de greve pela vida. Temem a presença dos professores, dos alunos, dos profissionais dentro das escolas municipais do Rio de Janeiro por conta, é claro, da pandemia de Covid-19. Acham que é melhor manter o esquema remoto de ensino, embora tenha deixado muito a desejar. Lembrando que as escolas do estado do Rio de Janeiro voltaram parcialmente no mês passado, só aqueles alunos que estão prestes a fazer o Enem e também adultos jovens que fazem o supletivo, e as escolas privadas também voltaram no mês passado, mas no esquema misto, no esquema híbrido. As escolas municipais ainda não abriram, iriam reabrir esta semana, segundo a projeção da prefeitura, mas pelo visto, sem professor, não tem como ter aula presencial nas escolas, né, minha cara Adriana? Não tem. A história continua se arrastando por aí, então vamos aguardar, principalmente o que se espera é segurança mesmo nesse retorno. Agora, Viga, falando então sobre o coronavírus, aproveitando aí o gancho, como está a situação da Covid-19 aí no Rio de Janeiro, os dados, os números, está dando para acompanhar? Olha, estou até fazendo uma atualização aqui nesse momento nos dados do governo do estado do Rio de Janeiro, que estão prejudicados desde a quinta-feira da semana passada. Então, os números que nós temos hoje, nós diríamos que são virtuais por dois motivos. Primeiro, porque nem todo caso de Covid é registrado e é notificado. E segundo, porque a transmissão de dados, o acesso aos dados no Ministério da Saúde também está prejudicado. E aí, nós temos como dados de ainda quinta-feira da semana passada, 20.905 óbitos e 318.953 casos confirmados. Mas certamente
Já passamos aí, por conta dessa deficiência, dessa defasagem, mais de 320 mil casos e também mais de 20 mil óbitos, 21 mil óbitos, ou seja, mais do que muitos países mundo afora. E uma informação que acaba de chegar, minha cara Adriana, ainda relativa ao incêndio no Hospital Federal de Bom Sucesso, na Zona Norte do Rio de Janeiro, mais uma morte confirmada. Um idoso de 71 anos de idade estava internado no Hospital do Rio Centro, de Campanha, Zona Oeste do Rio de Janeiro, elevando para 16 o total de óbitos após o incêndio da semana retrasada. Adriano.